bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Verde Mar, hoje gravado nesse dia 20 de novembro da pandemia de 2020. A gente hoje vai fazer um programa especial porque dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, é o dia em que Zumbi dos Palmares foi assassinado por bandeirantes, aqueles caras que entravam o Brasil adentro escravizando indígenas, muitas vezes com pessoas escravizadas também, os ajudando a abrir a mata e entrar país adentro para desbravar o país que foi invadido pelos europeus a partir de 1500. Então hoje vai ser um programa especial, a gente vai falar sobre racismo ambiental, que é a parte que a gente está mais diretamente acompanhando, apesar de não sentir isso na pele por todas as questões que fica fácil de observar, e eu tenho consciência dos privilégios que eu tenho, por isso mesmo eu tento ouvir, e hoje eu vou trazer alguns trechos de documentários, de falas de pessoas que podem dar um pouco de luz a essa questão. Então, para começar, né, a gente vai falar quem é, né, o grande símbolo de luta pela liberdade e valorização do povo preto. Zumbi dos Palmares foi morto no dia 20 de novembro de 1695 por bandeirantes, como eu já falei, e por isso, desde 2003, o dia 20 de novembro está no calendário escolar como o Dia da Consciência Negra, e a partir de 2011 virou feriado nacional com a aprovação de uma lei federal. Ainda assim, existem municípios que não levam, não seguem o feriado, né? Não decretam hoje, não é feriado em alguns municípios do Brasil. Arrisco dizer que talvez na maioria dos municípios do Brasil é um ponto facultativo, então fica aquela coisa que faz quem quer, é, mostrando na prática, exemplificando bem o quanto essa questão é negligenciada por a maior parte da população, e não é exagero falar isso. É, e aí, se a gente sabe que essa luta antirracista ela tem que estar presente diariamente, a nossa responsabilidade, a minha como homem branco, né, com todos os privilégios que o simples fato de ter nascido branco me deu, eu tenho que ser antirracista o tempo todo e tenho que lutar contra o que é esse racismo estrutural na sociedade, tendo consciência do meu privilégio e do meu lugar de fala, que não é de uma pessoa preta que sofre o preconceito diariamente em cada um das instituições pelas quais passam, e cada um dos direitos que ela deveria ter e não tem, e acesso às coisas mais simples. Então, para olhar para um dos aspectos do racismo, o ambiental, eu vou trazer aqui alguns desses documentários que eu falei, né, que para tentar explicar melhor o que é esse racismo ambiental que a gente fala. Né? E para começar, eu vou trazer uma fala da Eliette Paraguaçu, que é marisqueira, quilombola, lá da Ilha de Maré, em Salvador, na Bahia, e ela participou do programa aqui recentemente. Quem não acompanhou, recomendo fortemente que assista a entrevista completa com ela. Mas ela falou em um ponto durante a entrevista, ela fala muito sobre o trabalho de comunicação e a possibilidade que o audiovisual e que o trabalho que a gente faz, por exemplo, com o Projeto Verde Mar, com o Programa Verde Mar, pode ajudar. Então eu me senti também com uma responsabilidade ainda maior de trazer esse tema de forma clara, direta e tomando todos os cuidados para não cair naquelas falsas ideias de que estou fazendo minha parte, estou ajudando, eu estou fazendo nada mais do que a minha obrigação, e pretendo, espero escutar cada vez mais e aprender cada vez mais. Então, para começar, eu vou colocar esse trechinho da Eliette, que é para dar um ânimo e seguir o programa de hoje com as outras coisas que eu trouxe para falar. O audiovisual é uma ferramenta que os movimentos sociais precisam, mas também dizer que esses espaços de rádio, de televisão, esses espaços de comunicação alternativa é o que tem nos ajudado a fortalecer e continuar vivo. Tenho dito que eu e minha companheira de luta em Ilha de Maré, que são duas mulheres que estão mais ameaçadas e processadas e perseguidas, a gente não, às vezes vai para um lugar, volta para o outro, para não dar margem e nem não dar informação por onde a gente passa, que parece que a gente tem esse sentimento de que a gente está viva porque desses espaços, que a gente está viva porque a gente conseguiu visibilizar a situação. Porque se as comunidades não encontrar espaço como esse para fazer essas denúncias, vão estar batidas nos seus territórios, sem o povo, sem o mundo, sem a sociedade saber que aquele líder foi assassinado por defender
o seu modo de vida, por defender o meio ambiente, por defender o bem viver. É isso, e esse depoimento da Eliette aumenta ainda mais a responsabilidade, né? Ou pelo menos me motiva mais a tratar constantemente essas questões relacionadas à justiça socioambiental e mais especificamente ao racismo ambiental. E aí, para entender um pouco mais de onde surgiu esse conceito, né? Quando começaram a falar em racismo ambiental, eu vou trazer um trechinho de um documentário que é chamado First Green Fire, que conta um pouco da história do movimento ambientalista no mundo, com um foco grande nos Estados Unidos, porque é um documentário americano, norte-americano, né? Mas ele fala muito de um momento específico da história, ali na década de 80, em que esse termo passou a ser usado e foi cunhado e passou a frequentar o ambiente ambientalista. Então, é interessante para a gente ter esse momento histórico registrado e entender um pouco de onde surgiu esse termo, né? O racismo ambiental, vale dizer, ele não surgiu aí, ele existe desde sempre, mas o termo passou a ser usado e as pessoas passaram a falar dele, e as pessoas brancas, ambientalistas inclusive, passaram a entender essa questão a partir também, talvez olhando por outro ponto de vista. Por isso vou colocar esse trechinho aí. 100% of all of Houston's city-owned landfills were located in predominantly black neighborhoods. 100%, without deviation. 6 out of 8 of the city-owned incinerators were located in predominantly black neighborhoods. West Virginia, a lot of people don't even know there are black people in West Virginia. And this company, Union Carbide, found them. The only place in the country that manufactured methyl isocyanate, MIC, that same chemical that killed all those people in Bhopal, India, was in Institute, West Virginia, and Institute was 95% black and has always been 95% black. The largest hazardous waste landfill in the country is located in Sumter County in Emell, Alabama, 95% black. At the time that landfill was sited, you got a county that's 75% black, but there are no black people on the county commission. You say, how can that be? It's called apartheid, American style. We will not allow Warren County to become a dump site. It was not until Warren County, where that toxic waste landfill was placed in the middle of this predominantly black county, that began to galvanize people to talk about this whole idea of environmental racism. The protesters were told not to block the trucks. They're now lying in the streets now, blocking one truck, moving into the landfill. They're refusing in order to move, and they are being arrested one by one. I would like to live in peace, and I'll go to jail in peace. This black community being dumped on, being targeted, and people saying, no, we have a right to live in a clean and healthy environment. That's when the whole idea of environmental justice as a national movement came into effect. Why did they say, wait a minute, we can't allow them people to stay there, but they took the white out and allowed us to stay here? I'm the one that's got to breathe that stuff at night. I'm the one that's going to be laying around here going, I wonder, can I get my breath? I'm across the street, and I don't even hear a damn signal. By the time my family got up, the gas was all in our house. Unfortunately, the mainstream environmental movement for too long did not realize how important this was and did not cooperate and partner with the environmental justice movement. It was a point in time when the environmental groups didn't get it and the civil rights groups didn't get it. And it took 2 decades for those two movements, civil rights movement, environmental movement, to converge. Then we said, okay, environmental justice for all. It's about race and class. And if a community that is poor and it is powerless, if they're getting dumped on, then that is an environmental justice issue because it's about power or lack thereof. This is about human rights. The right to breathe clean air, drink clean water, eat food that's safe, and to live in a community that is nourishing and sustaining. These are basic human rights. And that's what we're fighting for. É isso. E da década de 80 para o século XXI, pouco se evoluiu, né? O conceito tornou-se
mais falado, mas os problemas se repetem, e principalmente em países mais pobres, como o Brasil, né? Então eu trago agora um outro trechinho de um documentário produzido pela Defensoria Pública da União, que exemplifica o tipo de racismo ambiental que quilombolas enfrentam pelo país, por exemplo. Então, é isso, né? O tempo passa, mas os problemas seguem os mesmos. Nós chegamos numa etapa do capitalismo em que não apenas está em jogo extrair e explorar a mão de obra de povos não brancos, mas estamos numa fase em que o sistema precisa dos territórios desses povos para um processo de expansão e instrumentalização de dimensões da natureza que acabam configurando como processos altamente destrutivos dos modos de vida dessas populações e de seus espaços. É isso que se configura como uma nova modalidade do racismo. Um racismo que não apenas implica na destruição de dimensões de direito dessas populações, mas também de seu espaço, de seu meio ambiente. Eu saía e nós saía daqui, era para pescar, era para andar por dentro do mato, quando chegava de tarde, vinha todo mundo com o bucho cheio. E hoje, não tem nada disso não. Acabaram. E a natureza, ela está gritando. E quem está gritando nessa natureza somos nós próprios. Acabou a água que se tinha, que aqui, hoje eles estão perfurando poço por cima de poço, e nós não precisava disso. A água era bem pertinho, acabaram com a estrada acabou com isso tudo. E a estrada hoje está trazendo casa, é só a morte mesmo. Nós, enquanto quilombola, enquanto seres humanos, nós somos ricos demais. Nós cantamos, nós dançamos, nós confeccionamos, nós somos ricos. Agora somos empobrecidos demais. E quem trouxe foi esse maldito, ele é do mal, desenvolvimento. Então, nesse sentido, sobre um sistema que, para continuar se expandindo, precisa destituir sujeitos da condição de sujeitos de direitos, a situação é de guerra. E o que se paga posteriormente são compensações de guerra, e não proteção de direitos. Estamos sendo expulsados daqui do Brasil, com tanto trabalho que nós já fizemos. O que está em volta é a vida do nosso povo. É a nossa mãe terra pedindo liberdade. E eu acredito muito na regularização fundiária dos nossos territórios quilombola, dos nossos territórios indígenas. Quando essa natureza se acaba, o que nós vamos fazer? Vamos se acabar também. Pois é. E aí, para fechar o programa, eu vou trazer um outro trecho da Eliette Paraguaçu. Aí é um vídeo que está aí no canal. Antes de rodar esse vídeo, eu indico uma série de outros conteúdos que são fáceis de encontrar no próprio YouTube para entender um pouco mais essa questão do racismo estrutural, do racismo ambiental, que é uma derivação disso, na verdade, né? Então, algumas pessoas que eu recomendo fortemente é o professor Silvio Almeida, tem um vídeo com ele na TV Boitempo que é bem interessante, tem o próprio canal dele, que ele lançou muito recentemente, tem vídeos muito interessantes. A Djamila Ribeiro, que de alguma maneira recebe várias críticas por fazer propaganda, por estar envolvida com publicidade em alguns momentos, mas tem uma entrevista dela bem recente também, semana passada, no Roda Viva, que vale a pena assistir, vale a pena ouvir e seguir as referências que ela passa. O próprio Silvio Almeida no Roda Viva, e aí um pensador, um grande geógrafo brasileiro que eu uso logo no início da minha dissertação de mestrado, cito ele, é o professor Milton Santos, e também tem um Roda Viva com ele no YouTube, mas vale a pena ler os livros dele, ler artigos que ele publicou. Ele é uma pessoa que pensou muito o Brasil, é um crítico da globalização, da forma que ela venha sendo feita, isso já lá atrás, década de 90, quando tudo parecia ser um consenso. Ele era uma voz dissonante e talvez, por ser preto, talvez não tenha tido a repercussão que deveria ter tido, ou não sei se eu estou exagerando ou se estou falando corretamente isso, mas é uma pessoa extremamente iluminada, né? E a gente precisa ouvi-lo, e o que ele falava lá atrás, a gente vê agora como ele tinha razão, né? E como ele tinha uma visão tão clara do país e da situação que a gente se encontrava há tanto tempo. Então, toda a lista dessas indicações que vai dar uma conceitualização melhor do que é o racismo ambiental, do que é o racismo estrutural, e
fontes de informação mesmo, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, e procurem lá também no site, no projetoverdemar.com. Agradeço quem teve a paciência de estar aqui mais um dia. Quem quiser, claro, inscreva-se no canal, dá aquele joinha, ativa as notificações e apoia o Projeto Verdemar no Apoia-se. O link também está aí na descrição, apoia.se/verdemar. Dá para ajudar com R$1 por mês, já está ajudando de alguma forma e tudo vale para a gente conseguir manter aí os programas na ativa e a produção de conteúdo em geral. Beleza, gente? Façamos um bom fim de semana, com a consciência dos nossos privilégios para quem os tem e mais dispostos a lutar e entender, né, que nem sempre pode parecer uma luta nossa, mas ela é nossa, sem dúvida nenhuma. Beleza? Um grande axé a todos, façamos um bom dia, um bom fim de semana e, para encerrar, Eliette Paraguaçu dando a mensagem dela no Dia da Consciência Negra, dia de Zumbi dos Palmares. O meu lugar onde eu moro, ele tem 21 poças de petróleo, sai o ouro do meu lugar, mas as políticas adequadas, a política de direito à responsabilidade social que as empresas têm com os territórios, elas não repassam. E é por isso que a gente faz a luta. E a gente vive no Brasil, na Bahia, em Ilha de Maré, no Brasil e no mundo, uma guerra silenciosa. A gente vive o diferencial, e aí eu posso dizer do meu lugar, enquanto mãe de uma filha que está contaminada pelos metais pesados causados por esse desenvolvimento, é para dizer que a guerra de outros países você vê sangue, você vê tiro. O do Brasil é uma guerra em silêncio, porque a poluição química é uma guerra silenciosa. A gente precisa pensar nessa perspectiva de uma população que alimenta e que segura a cidade toda, né? O que seria das cidades sem quem cuida das fontes, das águas, quem cuida das matas, para que chegue até ele um ambiente de qualidade. Então, a nossa cabeça é uma cabeça pensada de uma luta de 520 anos, de direito a uma política de pesca adequada para o nosso povo, de uma política de agricultura que traga para a nossa sociedade uma alimentação saudável, uma política onde a gente continue vivendo no nosso território, mas que a política de saúde, a política do saneamento básico rural para os nossos territórios, são 520 anos de dívida com o nosso povo. Não é à toa que no Brasil, em 2009, ou foi 2018, o Brasil foi o país que mais matou líderes, defensoras e defensoras do meio ambiente. Então, assim, isso ainda é muito difícil debater isso em um lugar que ainda tem medo, em um lugar que ainda a necessidade básica do básico a gente não consegue levar para o nosso povo. Porque a disputa é muito desigual. E essa desigualdade faz com que a gente se sinta impotente. Que tem processo de adoecimento para a liderança, por exemplo, no Brasil, os líderes comunitários, quando eles não estão ameaçados, ou eles estão mortos, enterrados, eles estão adoecendo. Porque é muito perverso o processo de exclusão que o capital tem trazido para os nossos territórios. E assim, uma disputa extremamente desigual, Caio. Sabe? Porque assim, eles têm tudo, né? Eles têm o dinheiro, eles têm as redes sociais, eles têm a mídia, e eles têm as armas, e eles têm como é que eu posso dizer? Eles têm a polícia a favor deles, eles têm o tráfico a favor deles, porque em alguns territórios na Bahia, quem está coordenando agora é o tráfico, porque o tráfico, por exemplo, você não faz cobrança, o tráfico você não cobra. Então, assim, o que a gente tem vivenciado no Brasil são coisas que não dá nem para acreditar que no século XXI a gente vive por defender, meu Deus, o direito a ter um espaço sagrado de trabalho, de lazer, de viver aonde você quer. A gente, Salles, tem que dividir o espaço de trabalho com as plataformas de petróleo. A gente vai remando até nossas coroas e a gente se depara com o turismo em massa, que vem com aquelas lanchas rápidas e velozes, ameaçando nossas vidas, porque são mulheres que não sabemos nadar, porque tem uma questão cultural de que os homens é quem vai para o mar aberto e as mulheres ela fica
pelos costeiros mariscando. Então, a cultura do nadar é dos homens, porque as nossas mães têm muito isso, e não deixa as mulheres ir tomar banho no mar, então as mulheres elas não sabem nadar. A gente se depara nos nossos caminhos com grandes navios atravessando os nossos mares para descarregar, exportar os produtos químicos. Então, a gente entra no tema de falar que o nosso povo está passando fome, pessoas que sempre teve a cultura de ofertar o que tem, de doar, de acolher. Isso é muito doloroso. Isso é doloroso porque somos produtores de alimentos. Isso é doloroso porque a gente tem 520 anos vivendo desse modo de vida, e que educou, e que cresceu os seus filhos, fazendo tudo isso na pesca. Eu sou filha de uma marisqueira e de um pescador, tenho 9 irmãos, que meus pais criaram com a pesca. Os meus filhos eles foram criados com a pesca, um tem 20 e outro tem 19. Então, como é que essa pesca não tem futuro? E eu estou falando da cidade de Salvador. A cidade de Salvador, são 41 mil pescadores que moram ali. As feiras livres é o exemplo do potencial que o nosso povo tem. Quem quer conhecer a potência na Bahia e no Brasil, vai nas feiras livres, que você vai encontrar aquela diversidade maravilhosa. E o que seria do Brasil se não fosse nós? Não seria esse Brasil diverso, não seria esse Brasil rico, porque somos nós que estamos na ponta, defendendo, lutando, brigando para que esse ambiente seja saudável. Então, assim, falar da vida de uma mulher marisqueira, você precisa ver a relação que a gente tem tão profunda com as áreas de manguezais e com as áreas de coroa. É uma ligação muito profunda que a gente não consegue viver sem o mar. E a gente protege ele com carinho, porque a gente sabe que a gente está ali protegendo a nossa alimentação, a gente está protegendo os nossos filhos e netos e os que vão ainda ser gerados, e a gente oferta e dá e vende e alimenta muito bem, obrigado. A questão do racismo ambiental causado pelo desenvolvimento que está posto na Bahia e no Brasil, esse tema ele é gritante, mas a sociedade não discute ele porque não interessa discutir, porque ele é o desenvolvimento do Estado. Fazendo todas as estratégias para que a gente não consiga ocupar esses espaços, que é o espaço que define nossas vidas. Mas, infelizmente, ou felizmente, felizmente, a gente existe, felizmente a gente existe, felizmente a gente vai fazer a luta, felizmente a gente vai fazer a defesa com o nosso povo, com nossas ideias, com as parcerias que a gente tem para denunciar o Brasil, porque o Brasil merece ser denunciado todos os dias. É uma vergonha, é um escândalo o que a gente vive nesse país. Um país que diz que é diverso, que é um país dos povos, e esses povos estão sendo abatidos e assassinados em nome de uma ganância desempreada desse modelo de desenvolvimento que está posto no Brasil e que enriquece poucos e que mata muito, que é o nosso povo, que está ali defendendo os nossos direitos ao bem viver. Eu acho que o chamado para a sociedade é para dizer que essa luta precisa ser mais ampla. As universidades precisam se colocar a serviço dos povos e comunidades tradicionais. Não dá mais para a universidade enxergar a gente como objeto de pesquisa. Tem que nos enxergar quanto defensores e defensoras do meio ambiente e a gente fazer a nossa luta no nosso território com nossos corpos e a universidade com sua caneta dando um laudo favorável para a gente. E precisa cada vez mais o nosso povo ousar e enfrentar esses espaços como espaço que define nossas vidas. Então, se ele define, é a gente que tem que estar lá, é a gente que tem que falar, é a gente que tem que pautar.